Uma boa noite a todos. Então nós vamos, antes da nossa palestra, fazer a nossa prece, como de costume, né? E convidamos a todos para que, com o pensamento elevado a Deus e a Jesus, acompanhem mentalmente a prece, que é uma conversa com o nosso Mestre amigo e Senhor, o qual nós levando a Ti, ó Mestre querido, os nossos agradecimentos, os nossos louvores por tudo que nos tem dado, pelas bênçãos, da oportunidade que nos tem concedido nesta encarnação, oportunidade do trabalho, oportunidade de família, oportunidade de termos um lar, temos o nosso pão de cada dia, temos o nosso leito para o repouso, temos o nosso agasalho, enfim, Senhor, são inúmeras as bênçãos, as oportunidades que o Senhor nos concede. E por isso nós só temos que vos louvar e agradecer. E se neste momento, Senhor, tivermos de pedir alguma coisa, vamos pedir pelos irmãos necessitados, por aqueles que estão passando pelos momentos mais difíceis, que estão carregando as cruzes mais pesadas da existência, passando pelas provas, pelas expiações mais dolorosas. Por eles é que nós pedimos a vossa luz, a vossa misericórdia, a vossa energia para restaurar as forças e dar o ânimo, a coragem a essas pessoas. E de nós te agradecemos e louvamos por tudo e pedimos assistência dos bons amigos espirituais para iniciarmos as atividades desta noite, começando com a parte doutrinária. E que assim seja. Então, o tema que nos foi dado pelo departamento doutrinário é a indulgência, e é do Evangelho segundo o Espiritismo, essa leitura que fala da indulgência. E ele diz assim: espíritas, nós podemos também dizer cristãos, não só espíritas, mas o cristão de uma forma em geral. Queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não seja conhecido senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, o fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura dos lábios, mas somente conselhos e o mais frequentemente velado. Quando criticais, que consequência se deve tirar das vossas palavras? É que vós que censurais não tereis feito o que reprovais, e valeis mais que o culpado. O homem, ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos?
Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa a falta que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos e que vos proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sedes indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, esta mensagem deste Espírito, denominado José, que traz para as páginas do Evangelho esta recomendação para todos nós sobre a indulgência. Esse doce sentimento que todo homem, todo cristão deve ter. Mas, como diz a leitura, bem poucos fazem uso. Porque a indulgência não vê, não comenta o mal alheio. E qual de nós nunca se reportou, nunca falou, nunca comentou do mal de outras pessoas? Quem não censurou o semelhante, o amigo, às vezes o amigo do trabalho, né? O vizinho, qualquer outra pessoa, porque cometeu um deslize, cometeu um ato errôneo, e a pessoa muitas vezes tem o prazer de espalhar para denegrir a imagem daquele que cometeu o deslize. Então, essas pessoas que assim fazem, não é espírita, não é cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele é cristianizado. Porque ser cristão é ser cristianizado. Porque muitas vezes se fala ser cristão porque acredita no Cristo. Segue uma doutrina cristã em qualquer seita que for. Então, é considerado cristão. Mas a realidade, o verdadeiro cristão, ele é também cristianizado. E o que quer dizer isto? É seguir os ensinamentos do Cristo, com todo o rigor como ele nos ensinou. Então, Jesus já conhecia a fraqueza dos homens. E por esta razão ele sabia que as suas palavras, que os seus ensinamentos ia ficar perdido para uma grande maioria. Ia ser invertidos para um outro grande número. Então, ele conhecendo a fraqueza, a malícia do ser humano, ele prometeu: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que ele enviará em meu nome um outro Consolador. Por que ele falou um outro Consolador? Porque o primeiro e o grande Consolador foi ele mesmo, foi Jesus, que veio para desbravar o caminho.
trazendo a consolação para aquela humanidade tão deprimida e tão sofrida daquela época. Mas conhecendo então o coração ainda muito endurecido, muito atrasado dos homens, ele diz que pediria ao Pai para que enviasse um outro Consolador. E o Consolador que viria em seu nome fazia lembrar tudo o que ele havia dito e acrescentaria algo mais que na época ele não poderia falar. E veio justamente na época predita, marcada por Jesus, a doutrina do Consolador, que é a doutrina espírita. No dia 18 de abril de 1857, raiou para o mundo esta nova era, o lançamento do Livro dos Espíritos, e que tem como base a primeira questão que Allan Kardec indaga aos espíritos superiores. Que é Deus? E eles responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, este Consolador vem diversos espíritos superiores que vieram assistir a Allan Kardec para a codificação da doutrina, que é então a doutrina que nós chamamos a doutrina do Consolador, porque ele vem nos consolar. E por que ele é um consolador? Porque ele não fecha as portas, como muitas vezes as criaturas em outras seitas por aí eles apregoam, né? As portas da salvação. Porque há outras doutrinas que falam que o bom vai para o céu, o mal vai para o inferno, e aquele intermediário que não é nem bom demais e nem ruim demais, vai para o purgatório, né? São 3 estabelecimentos que os homens criaram: céu, inferno e purgatório. E ali, segundo essas doutrinas, ficam eternamente lá. Então a questão que surge, a partir do momento que nós admitimos um Deus como Pai, verdadeiramente bom, criador, amoroso, como é que ele se portaria vendo seus filhos, porque cometeram qualquer deslize, ficar num inferno eternamente, sofrendo, chorando, gritando, e ele imparcial, tranquilo, cuidando dos bons, dos anjinhos, e o resto, né? Uns no purgatório, outros no inferno. Então imaginamos a ideia dessas criaturas que pregam isso, se tem cabimento, aonde que colocam Deus na sua soberania, na sua bondade? Então, o Consolador veio justamente para nos consolar e nos esclarecer que a vida não inicia no berço e não finda no túmulo. Que nós viemos dos longínquos tempos atravessando as reencarnações e que vamos para a eternidade, porque o Espírito é imortal. Né? A partir do momento que Deus nos criou, Ele nos criou para a imortalidade. Então nós vamos nos aperfeiçoando. É lógico que o bom, o homem de bem, né? O homem caridoso, benevolente, amoroso, e que tem todos os caracteres da sua bondade e que segue a doutrina cristã como Jesus nos ensinou, ele vai para um lugar melhor quando deixa o corpo físico. Vai para, como
nos detalha os espíritos superiores, como inclusive André Luiz fala nas suas obras, para as colônias espirituais mais elevadas, né, iluminadas, onde que tem paz, tem harmonia, né, onde que todos trabalham únicos para o bem de todos, trabalham unidos para o bem de todos, né? Não existe maldade, não existe malícia, nada nessas colônias. E daí vão indo de degrau em degrau, ou subindo a escala, até chegar à angelitude. É lógico que então os maus, eles vão para uma região que para nós, os espíritas, é chamado umbral. É uma região inferior, que então eles denominaram o inferno, né? É porque é uma região mesmo inferior, são lugares aonde que eles vão sofrer as consequências dos atos errôneos que aqui praticaram. Mas não vão ficar eternamente lá. Quando tiverem o arrependimento sincero no coração e que a justiça divina achar que ele já merece uma nova chance, então são tirados de lá, são recolhidos, levados para lugares melhores, aonde vão ser orientados, vão ser esclarecidos, preparados para as futuras encarnações. E ali muitos destes espíritos pedem o corpo que eles querem vir, a família que eles querem vir, né? E muitas vezes vêm em corpos deficientes, de todo tipo de deficiência, para resgatar então o débito as suas dívidas passadas. Por isto Jesus também já alertava: se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o, porque é preferível que entreis na vida não tendo um olho do que ter os dois e ser condenado ao fogo do inferno. Jesus falava também no fogo do inferno, porque ele tinha que usar determinados palavreados naquela época, que aquele povo não entendia de outra forma. Por isso que ele diz que ele enviaria outro Consolador que vinha para esclarecer. Então veio agora o Espiritismo falando, né? Então esclarecendo que realmente o inferno são essas regiões inferiores, mas que espírito nenhum, alma nenhuma vai para lá e ficar eternamente. Um dia serão recolhidos, né? Então o que nos fala essa doutrina maravilhosa e que eles vêm nos trazendo, então, as mensagens, justamente para que nós nos preparamos, que sejamos indulgentes, porque temos também os nossos defeitos, nós temos nossos erros. Quem diz que não comete erros nenhum, né? Que na época ainda de Jesus chamava os pecados, né? Quem não tem pecado? Todos temos, todos erramos. Então, por que apontar o defeito do semelhante? Por que julgar com tanto rigor? Às vezes defeito, deslizes que os nossos semelhantes cometem, muito menos do que os nossos. E nós apontamos, nós julgamos severamente. E fala então o Evangelho: ó homens, quando é que vão julgar os vossos próprios atos? Sede severo convosco mesmo, né? E ter um olhar de brandura, de indulgência para com o semelhante. Então é isto. Mas muitas vezes nós falimos neste ponto, porque não usamos de indulgência. Usamos, sim, de malevolência, porque criticamos, julgamos, e ainda o mais errado ainda que se comete é de espalhar muitas vezes o erro do semelhante, de começar a espalhar para os demais,
apontar os defeitos, né? E contar para um, para outro, né? Espalhando, denegrindo a imagem daquela pobre criatura. Isso é muito errado, isso não é cristão. O verdadeiro cristão é aquele que ama, aquele que usa de indulgência, de benevolência para com o seu semelhante, e nunca de juiz severo, apontando os defeitos, julgando e condenando. Quem de nós o Senhor deu o direito de condenar o nosso próximo, o nosso semelhante? Né? Quando nós também temos nossos defeitos. Certa ocasião, numa determinada cidade, tinha um jovem que ele era muito maléfico, vivia aprontando, né? E a polícia pegava ele de vez em quando e levava. E ele levava para a delegacia. E lá ficavam uns dias, né, no chilindró, e largavam ele de novo. E ele continuou aprontando. Quando foi um dia, ele foi preso, estava um bar por lá, e então aprontou uns atos menos dignos, e a polícia prendeu ele, levou para a delegacia. Chegou lá, o delegado diz: agora, já muitas vezes tu já entrou aqui, dessa vez tu não vai sair ileso, tu vai ficar preso por muito tempo, porque tu está cometendo muitos erros, tá? Já quantas vezes tu já veio aqui, quantas vezes, né? Aí na cidade todo mundo só fala mal de ti. Tu está tão conhecido pelas tuas maldades que todo mundo fala mal de ti. Não tem um que fale bem de ti. E daí eles: não, mas tem alguém que fala bem de mim, ele diz. O delegado diz: então eu te faço uma proposta. Diz: eu te largo hoje, não te prendo, se tu me apontar um que fale bem de ti. E daí ele citou o nome de um cidadão que morava num outro bairro mais distante, fulano de tal. Quando ele diz assim, o delegado bateu forte na mesa: esse não pode ser. Porque esse cara é espírita, e o espírita não fala mal de ninguém. Né? O rapaz, né, conhecendo então, ele apontou aquele, deu o nome daquele, porque era espírita, não falava mal de ninguém. Seria uma boa, né? Mas sabe como é que é. Também o espírita tem os seus defeitos. Mas, para nós encerrarmos, eu vou contar um fato, não é uma historinha, é um fato que aconteceu com o Chico Xavier. Quando ele era mais jovem, trabalhava num bar, num armazém, até era um armazenzinho, tipo armazém e bar naquela época, né? Era de um conhecido da família. E ele, então, fazia de tudo. Lá naquele armazém, eles vendiam de tudo. Era arroz, era feijão, era calçado, era cachaça, era de tudo, né? Aqueles armazenzinhos de campanha de antigamente. E ele não gostava quando tinha que servir cachaça no balcão para as pessoas, mas era o serviço dele, era empregado, tinha que fazer. E tinha um cidadão que era muito xarope. Quando ele tomava umas que outras lá, ele começava a perturbar. Incomodava um, incomodava outro, provocava um e outro. E já passava muitas semanas. E o Chico já estava cheio com aquilo. Estava a fim de botar ele para correr. Quando foi um dia, chegou o homem lá e começou, né? Provoca um, provoca outro e tá perturbando. E o Chico estava pronto para botar ele para correr. Dentro do bar aí, do armazém, vai espantar a freguesia. Já estava pronto. Quando ele
quis se dirigir para falar com o homem, aparece o guia espiritual dele, o Emmanuel, e diz: Chico, fica quieto, não fala nada para ele. Mas ele é um homem bom, ele só faz isso quando ele está embriagado, mas fora da bebida ele não é mau assim, ele não é impertinente. Fica quieto, não fala nada para ele. Mas a gente não sabe de quem precisa nessa vida. Você não sabe de quem vai precisar mais adiante, né? Então a gente não deve brigar com ninguém, desaforar ninguém, porque a gente não sabe do dia de amanhã. E o Chico aceitou o conselho, se recolheu, né? Ficou atendendo um e outro ali e deixou o homem perturbando os outros. Passou umas semanas, o Chico foi, ele e um irmão dele, num campinho que tinha ali próximo, foram pegar ervas medicinais para fazer chá, que o Chico gostava muito de sempre manter aquelas ervas medicinais para fazer chá, ele tomava muito chá. E daí, de repente, era bem de tardezinho, baixou um nevoeiro, uma cerração, que ninguém enxergava mais que 1 metro na frente, de tão fechada que estava aquela cerração. E eles se perderam, começaram, caminho daqui, caminho dali, não achavam mais o rumo da casa. Daí foram caminhando para cá e para lá, e qual é o rumo que vão pegar para achar a estrada, e não achavam. De repente olharam, não é? Viram o telhado de uma casebre, mais adiante assim. Vamos chegar lá, vamos ver se tem gente morando lá. Quem é que é? Pode ser que eles nos ajudem. Dê uma direção, aonde que nós estamos agora. Daí chegaram lá, bateram a porta. Quem veio atender? O homem que perturbava no bar. Quando ele viu o Chico, fez uma festa. Olha quem chegou aqui, quem veio me visitar, o Chico Xavier. Mas olha, entra Chico, vem, eu vou preparar um café para nós. Fez aquela festa. E ele sabia que o Chico gostava muito de café, já correu na cozinha, preparou um café e trouxe, tomaram o café, fizeram aquela festa lá, de alegria que o Chico tinha ido visitar ele. Daí o Chico contou que estavam perdidos. Daí ele disse: não, mas é fácil, vocês estão bem perto. Saiu lá fora, mostrou: vocês pegam esse rumo aqui, vão reto, vocês vão sair na estrada ali. Daí vocês se localizam. Daí então eles foram, e no caminho, Chico se lembrando do conselho do mentor. Se ele tivesse, por exemplo, botado o homem para correr aquele dia de lá, que estava perturbando, como é que ele ia, agora bater na porta, como é que ele ia ficar diante do cara, porque, botou para correr e depois ia procurar chegar na casa do chamado inimigo. E assim como ele não fez nada, ele foi bem recebido, bem tratado e saiu numa boa. Então, moral da história, como disse o mentor para o Chico, a gente não sabe de quem precisa. E esse tema indulgência é muito importante para isso. Nós meditarmos, antes de apontar o defeito, antes de criticar, de fazer qualquer coisa contra o nosso próximo, mentalizar isso aí. Não sabemos de quem vamos precisar no amanhã. Talvez vamos ter que bater a porta daquele que nós criticamos, espizinhamos, o ofendemos. Então, importante, para não causar vexame, bater na porta de alguém que pode se tornar um inimigo, é não falar mal de ninguém, não criticar e não espezinhar ninguém. Certo? Gente, muito obrigado pela atenção.
E vamos fazer uma prece, então, para que os irmãos recebam essas energias salutares. E assim nós pedimos a este Mestre, Senhor, que na sua benevolência inunda seus corações na paz, na harmonia, e ajuda-nos na indulgência. Vinde, Pai e Senhor, e domine as nossas almas encaminhando-os para vós. E fazei, ó amoroso Senhor, que possamos, a cada dia, a cada minuto, a cada passo, sempre nos relembrar das leituras belíssimas do Evangelho e procurando dominar-nos os nossos maus pendores e fazendo a nossa reforma íntima a cada dia. Amoroso Senhor, espalma vossas mãos divina e poderosa em direção a esta casa e inunde todos os corações aqui presente na chama bendita do teu amor, para que todos possam sair daqui bem tranquilos, melhores do que quando aqui chegaram. Que possamos, Senhor, ter esta noite uma ótima noite de repouso e amanhã, ao acordarmos, primeiro pensamento que há de vir em nós é da vossa benevolência e do vosso amor. E assim dizermos: muito obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado. Abençoa-nos e protege-nos. Guarda a nossa língua de toda maldade. Tapa os nossos ouvidos de toda calúnia. E fecha os nossos olhos diante do escândalo, para que só de bênçãos se encha nossas almas. E que no decorrer deste dia possamos te revelar a todos. Muito obrigado, Senhor. Guarde-nos na tua paz, hoje e sempre. E que assim seja.